E na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, as perspectivas da política brasileira em 2019. A entrevista foi gravada. E quem faz essa análise é o cientista político Cláudio Couto, doutor em ciência política, professor dos cursos de graduação e coordenador do mestrado profissional em gestão e políticas públicas da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Obrigada, professor. Obrigado a você, Maria Lídia. Bom, último dia do ano, é uma pensata, né? Olharmos para a política, mudança de governo, muita expectativa aí pela frente, também grandes receios. E queria começar com uma declaração do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que ele comparou o resultado das eleições desse ano a um tsunami, que, no entender dele, varreu o sistema político partidário, que, somado aos efeitos da Lava Jato, hoje tem uma nova configuração. Aí, olhando para o futuro, como é que o senhor descreve o cenário político nacional nessas condições, tendo passado por um movimento político que eu não sei se chega a um tsunami, mas que trouxe muita novidade? Olha, eu acho que a imagem do tsunami é muito interessante, eu acho que ela é verdadeira. O que eu não teria tanta certeza é quanto ao desaparecimento do velho sistema partidário por completo. Assim como o tsunami muitas vezes varre uma série de coisas, mas deixa outras por ali ainda, muitas vezes arrebentadas, mas ainda lá, o que sobrou do nosso sistema partidário é diferente daquilo que havia antes do ponto de vista da força dos partidos. Por exemplo, se a gente pensar o PSDB, partido do próprio Fernando Henrique, é um partido que já foi o maior partido da Câmara de Deputados, já controlou a presidência da República, teve em todas as disputas presidenciais de 94 até 2014 como um partido protagonista e, de repente, nessa eleição teve menos que 5% dos votos. Agora, então, até é interessante, a gente fala depois de cada um deles, mas pegando o conjunto desses partidos que foram derrotados nas últimas eleições, esses partidos estão aí juntando os cacos e ainda tomando posição para ver qual vai ser seu desempenho, o foco da sua atuação política depois da posse de Jair Bolsonaro. Mas a indagação tem havido muita cobrança de autocrítica pública, de uma autoanálise para os brasileiros, considerando tudo o que aconteceu. Considerando todas as denúncias, nomes de grandes lideranças, muitas delas já réis, né, condenadas, presos. Então, tudo isso deixou a população com aquela descrença muito mais acentuada, a descrença na política, nos políticos e nos partidos. É necessária essa autoanálise, essa autocrítica, algo que se impõe ou isso significaria se imolarem em praça pública desnecessariamente? Olha, acho que se imolar em praça pública é muito difícil imaginar que qualquer partido vai fazer. Mas uma autocrítica não significa uma autoimolação pública, né? Se por um lado o PSDB, como eu mencionei, apresentava aqueles problemas, por outro lado o PT, né, que era o outro artífice desse processo político dos anos 90 para cá, também sofreu um tombo considerável. Foi ainda para o segundo turno, ou seja, teve na disputa, mas muito mais frágil daquilo que estava antes. E todo mundo cobra do PT, por exemplo, uma autocrítica. E o PT, não, a gente não tem que fazer autocrítica, ou os outros também têm que fazer porque cobram só de nós. Quando na realidade fazer autocrítica é menos uma questão de eu só faço se você fizer, muito mais uma questão... O cidadão quer isso? Então, eu acho que quer, porque isso tem muito mais a ver com o sinal que você dá para o seu eleitor. Mostrar para o seu eleitor que você tem de fato o desejo de reconhecer os seus erros, de corrigir os seus erros e seguir em frente. Nesse cenário de grande descrédito do sistema partidário, quem não for capaz de fazer isso de uma forma plausível, de uma forma que convença o seu eleitor de que realmente aprendeu com os erros e não os cometerá mais, não vai conseguir sair do gueto em que está.
Né? Então, o PSDB reduzido. O PT ainda relativamente forte, tanto que foi para o segundo turno, mas parece que tem um teto que não vai conseguir ultrapassar pelo antipetismo. Agora, então, no PT, quando eles se reuniram e ficou aquele bate-boca danado, deve fazer, Jacques Wagner cobrando deles, inclusive, aí a tal da autocrítica, etc. E Gleisi Hoffmann e outros que estavam ali do lado dela negando, não, tem que fazer nada disso, etc. Mas aí eles tomaram uma atitude propositiva, que foi a do reconhecimento da liderança de Fernando Haddad. Né? Como assim uma promessa de futuro político. Esse é um bom começo para os novos tempos que se iniciam em 2019, para o PT? Olha, eu acho que seria um bom começo, mas eu tenho muitas dúvidas de que o PT vai ter esse começo. Eu tenho muitas dúvidas porque eu não sei se o PT, de um modo geral, reconhece em Fernando Haddad como a sua liderança. Eu acho que não reconhece. Acho que muitos não veem nele a imagem do partido. E, num certo sentido, ele não é mesmo. Ele não é alguém que vem do meio sindical, né? Ele não é alguém que tem uma larga militância naquela esquerda tradicional. Ele nunca foi um homem da máquina partidária do PT e, consequentemente, gera certa estranheza. E, ao mesmo tempo, tem um discurso, eu diria, muito mais arejado do que boa parte do PT tem. Né? Então, talvez essa dificuldade do próprio PT se reconhecer nele é que torna difícil transformá-lo nessa liderança e, ao transformá-lo nessa liderança, fazer com que ele possa conduzir um processo de renovação. Agora, o PT está com um prato cheio em mãos, né? Que é a oposição. O papel da oposição, que já treinou bastante na vida, ficou PhD, era muito bom no que fazia, tinha uma capacidade de mobilização e etc. E trabalhar os anseios da população, inclusive naquele trabalho de oposição. E nessa fase da transição, o PT parecia passarinho na muda, ele não mostrou muito empolgação com esse novo papel. O que é isso? Eu acho que é o fato de ter sido um partido de governo também por tanto tempo, né? Os partidos são muito aquilo que eles experimentam ser durante muitos anos. Sim, mas já está olhando para o futuro, já está olhando para o Bolsonaro, que já assume a cadeira e acabou. Isso aí de ficar olhando para o passado, falar eu sou o famoso fui, não constrói. Eu concordo. Agora, eu diria que não dá para o PT querer ser oposição agora, como foi no passado. Primeiro porque se trata de um governo, esse que vai assumir, muito diferente daqueles que foram os governos passados. A gente não está falando mais de um governo de centro, talvez centro-direita, como foram os governos do PSDB, em que a oposição pode se dar, e até deveria talvez se dar, com um certo grau de moderação. A gente está falando de um governo de um presidente extremista, de um presidente de extrema-direita, que talvez não vá ter um governo de extrema-direita, porque muita gente que está ali não tem exatamente esse perfil e as instituições causam algum constrangimento. É algo a se esperar para saber. Agora, é um governo de um discurso muito mais radical, muito mais raivoso, muito mais duro e talvez muito menos pragmático do que normalmente são os discursos e do que talvez sejam as próprias atitudes de governos normais. A questão é saber como é que uma oposição se comporta nesse cenário. Ela vai puxar para o outro extremo? Não me parece que essa é uma boa estratégia. Talvez a boa estratégia seja muitas vezes se mostrar mais responsável que o próprio governo. Talvez o PT tenha que fazer essa inflexão. Bom, gente, para encerrar esse momento PT, temos que falar do Lula. Né? A situação pungente, é uma situação dificílima em que está o presidente Lula. O líder político Lula acabou? Eu não acho que o líder político Lula acabou por completo. É claro que isso tudo depende de qual vai ser a situação dele daqui para frente. Né? Depende do julgamento que o STF vai fazer da questão da prisão em segunda instância, se ele vai para uma prisão domiciliar ou não, quanto tempo ele vai cumprir de pena, os outros processos que ele ainda tem pela frente. É grave, né? É muito grave. Difícil. É muito difícil. Talvez o que reste da liderança de Lula seja muito mais essa imagem, essa liderança, digamos que, num certo sentido aí, sai da vida política para entrar na história política, né, para parafrasear a ideia do Vargas, do que propriamente uma liderança que vai continuar atuando como um dirigente partidário. É muito mais essa memória, essa imagem do que o dirigente. A questão é, conseguiu ou não conseguiu fazer sucessor? Fazer sucessor na liderança de um movimento, de um grupo, de um partido, é muitas vezes tão importante quanto ter exercido a liderança durante o período áureo. Vamos retomar o PSDB.
né? Então o PSDB encarou aí um fiasco eleitoral. O PSDB, depois nessas eleições aí, teve de forma muito acentuada a divergência interna, um falando do outro, e coisas horríveis, difíceis, né? Ameaça de expulsão, isso, aquilo, sem falar no escândalo Aécio Neves, que é um peso terrível para o PSDB, e sem uma liderança que possa unir o PSDB. A gente pode dizer que o PSDB é um partido em cacos? Eu creio que sim. Eu acho que o PSDB é um partido em cacos. Mais do que o PT até nesse sentido, né? Porque saiu o pior das eleições. Não tem condição de ocupar esse lugar de oposição e pior, muitas vezes sinaliza como sendo um partido talvez de linha auxiliar secundária do governo Bolsonaro. Se a gente levar a sério o que diz o governador de São Paulo eleito João Dória. Então, um partido com esse tipo de posição tem muito pouca chance de retomar a sua frente. Se seguir a linha Dória, não é mais o PSDB que nós conhecemos, dos seus pais fundadores. Pode ser um novo PSDB. Mas se é um novo PSDB, talvez pareça mais com o Partido Novo do que propriamente com o PSDB, né? Ou vire uma coisa muito similar ao que é o Democratas, né? E aí aquilo que a gente conheceu como PSDB despersonaliza. Se perde totalmente a sua personalidade original, né? Vira um partido mais do que de direita, de centro-direita, talvez um partido de direita mesmo, sem grande impulso, sem grande imagem. Onde foi que o PSDB errou mesmo? Foi quando não tomou atitude, não expulsou Aécio Neves, Marconi Perillo, o Beto Richa. Aí eu estou falando de casos incontestáveis. Olha, eu acho que... e ficou ali naquela linha, naquele muro, segurando para ver, vamos ver o que acontece, o que não acontece. Foi aí que o PSDB errou ou errou quando fechou com Michel Temer? Olha, eu acho que são vários erros, não há um único erro, né? Essa de não punir os seus transgressores é um dos erros. Fechar com um governo que terminou tão impopular... generosidade usar o termo transgressor, né? Porque nós estamos falando de crime. Crime, exatamente. Né? E ao não sinalizar isso, caiu na vala comum, né, dos políticos brasileiros, de um modo geral, associados ao establishment, sem ter uma contrapartida, porque o PSDB também passou a mão de seus transgressores ou criminosos. Mas o PT, pelo menos, tinha lá identidade com um segmento da população que se beneficiou das políticas sociais, das políticas de redistribuição de renda, que o PSDB não tinha. Então ele ficou sem nenhuma coisa nem outra, né? Perdeu isso. Claro, ao associar com o governo Temer, um governo tão impopular, também perdeu espaço. E também com todas as conflagrações internas, essa briga de caciques, essa fogueira de vaidades, e ao mesmo tempo algumas lideranças que não têm qualquer identidade com o projeto original do partido. Isso falando de lideranças, né? Aquele embate cabeças pretas e etc. Isso é mais um desdobramento. Agora, o PSDB abriu espaço para novas lideranças? O PSDB tem alguém que assuma um comando nacional? Olha, me parece que a gente enxergue nesse cenário político. Eu acho que nesse cenário é o João Dória. Agora, o João Dória não é o PSDB de origem, né? Mas garantiu a continuidade do PSDB no comando, né, do governo de São Paulo. Quanto a isso, e está na prefeitura de São Paulo. Claro, e quanto a isso, até com uma continuidade... Isso não tem peso favorável? Não, acho que tem peso, mas naquele sentido que eu apontei, de não ser o PSDB, que gera inclusive uma identidade de muita gente com o PSDB, pelo que era o partido. E ele, Dória, ele tem personalidade, ele tem força política nacional para ser o novo líder do tucanato? Eu não sei se do tucanato, mas ele tem, acho que talvez a capacidade de ser o líder de um campo político. Esse campo conservador, evidentemente, com uma certa ideia de que a lógica empresarial deve ser levada para o setor público, muito vocacionado a ações de efeito e de marketing, que acho que essa é uma grande característica do João Dória. Agora, se esse campo vai ser tucanato, vai ser o PSDB ou não, eu acho que é uma outra questão. Eu vejo menos como PSDB do que como um campo político de perfil conservador. E o MDB? O MDB, depois da varredura da Lava Jato, né, que atingiu em cheio, tiro no peito, das principais lideranças do próprio presidente da República, Michel Temer, que entrega o governo, vai até o fim, mas assim com um desprestígio enorme, com as acusações, com tudo aquilo que o atingiu. O MDB tem chance de se revigorar politicamente e se destacar novamente no cenário político nacional? Olha, vamos ver. Ou já está uma coisa assim, gasta, velha? Eu acho que a questão é a gente ver o que sobra, né? Os partidos têm duas coisas importantes, pelo menos. Uma, a sua imagem pública. Nisso aí o PMDB
ou MDB agora de novo, está perdido. Está no sal, como se diz popularmente. No sal. Né? A outra questão é a sua organização. E do ponto de vista da estrutura organizacional da máquina, o MDB continua a ser um partido muito forte. Basta olhar o número de vereadores que tem espalhados pelo país, o número de prefeitos. Precisa ver como é que ele vai se haver nas próximas eleições municipais. Se o MDB conseguir um bom número de prefeitos e vereadores, ele cria uma estrutura para retomar aos poucos o seu lugar. Se ele for mal nas eleições municipais, aí eu creio que até essa máquina, esse grande número também de diretórios espalhados por quase todos os municípios brasileiros, isso tudo vai ter um peso menor e ele caminha para o seu declínio definitivo. Bom, e a renovação na política, né? Nós vemos que apareceram novos partidos, os movimentos políticos que se expandiram através das redes sociais conseguiram eleger muitos parlamentares em todo o país, na Câmara Federal também. Dá para designar, apontar, dentre esses novos que emergiram nessas eleições de 2018, aquele com capacidade de aglutinação para a renovação na política do Brasil? Olha, eu acho que um dos atores importantes aí é o Partido Novo, né, que cresceu razoavelmente, ainda é pequeno, mas teve um crescimento, ganhou um governo importantíssimo no nível estadual, que é o governo de Minas. Pode estar presente em outros lugares, tem lá um certo número de deputados. E tem um modo de fazer política que procura se diferenciar do tradicional, inclusive com recursos que não são recursos públicos, que pode ocupar esse espaço, digamos, de uma direita civilizada, de uma direita mais vocacionada ao diálogo, né, a uma lógica ainda também muito empresarial da política levada a sério, que eu acho complicado você fazer ação governamental pensando que aquilo é empresa privada, sendo que tem tantas diferenças, mas que, enfim, pode ter alguns influxos, algumas novidades. E aí eu acho que tem espaço para um crescimento nas próximas eleições, inclusive municipais. Agora, a outra grande novidade, também nesse mesmo campo, seria o PSL do Bolsonaro. Mas sabe que aí eu vejo, claro, o governo federal pode ajudar, mas eu vejo uma série de problemas. Ele, Bolsonaro, pode ajudar? Então, pode ajudar ou pode atrapalhar, depende do que vai ser o governo federal. Né? Esse governo muito dado ou dele próprio, a roubos, declarações e tomada de posições em questões bem polêmicas. Muito roubo, muito preconceito, muito voluntarismo, isso tudo tende a atrapalhar. Se o governo vai mal... Atrapalhar quem? O PSL? Os dois, o governo e o PSL. Mas o PSL precisa de alguém para atrapalhar? Porque nós já vimos grandes contendas lá dentro, então, nem bem o jogo, aliás, o jogo nem começou. Então, eu falei, um lado para mim era o Bolsonaro e o seu governo, e os efeitos podem ter sobre o partido. O outro é o próprio partido. Um dado, né, dos 52 deputados que o PSL elegeu, 38 são novatos. São gente que nunca foi eleita para um cargo público antes. Sim, e que com 200 mil votos, 300 mil votos, uma Exato. Coisa... Os outros não são completamente novatos, mas não estão muito longe disso. Ou foram vereadores ou deputados estaduais, ou são deputados de segundo mandato. E a gente está falando de deputados do baixo clero parlamentar, gente sem muita importância no jogo político parlamentar. O que esse partido vai conseguir fazer? Fora, claro, que você mencionou, as brigas internas. Né? É um pega para capar ali que ninguém sabe quem conversa com quem. Já levaram um tranco do próprio Bolsonaro e parece que amainou. Não sei se acalmou de vez. Eu acho difícil que acalme de vez pelo perfil das pessoas, né? E por essa coisa, essa inexperiência política. Isso tende a cobrar um preço. Né? E, ao mesmo tempo, não tem essa lógica mais estruturada que, por exemplo, a gente vê no Novo. O que é o PSL? Vamos pensar no que ele era e no que ele virou. O PSL virou um veículo para a candidatura a Bolsonaro de última hora. Né? Depois que vários partidos recusaram, depois que ele mesmo recusou alguns partidos, como o Patriotas, que era Partido Ecológico Nacional, abandonou a bandeira ecológica para virar Patriotas e, no fim, ficou sem nada, ficou só com o cabo da Ciolo, ele foi parar no PSL. E o PSL aproveitou a popularidade da candidatura a Bolsonaro para eleger esse grande número de deputados, sim, que ainda teria sido maior se não fossem bancada, as regras eleitorais. Era para ser a primeira, não houvesse lá os critérios de barreira. Agora, é um partido de aluguel hipertrofiado por uma candidatura popular à presidência. É isso. E, portanto, eu não vejo ali muita substância, muita capacidade de se estruturar de modo a se manter forte ao longo do tempo. Isso pode dar problema. A última questão, olhando para o futuro. Bolsonaro, eleito com seus 58 milhões de votos, pesquisa feita pouco depois, mostrou que ele tem mais de 70% de aprovação entre os brasileiros, que é um
um percentual de muita esperança, de expectativa positiva e já desdisse muitas coisas que havia dito, já tomou muitas atitudes que sugere a que vem. E aí eu pergunto ao professor, olhando para o futuro, que governo Bolsonaro o Brasil deve esperar? É difícil saber, porque esse é um governo dividido em muitas frentes. Tem os militares, tem os economistas, tem os políticos propriamente, tem um certo grupo de técnicos, tem a família e tem aqueles que são, digamos, mais do que qualquer coisa, ideólogos, né, que estão ali pela sua ideologia. As frentes dele, parlamentares. Né? Não, dentro do Ministério. Estou pensando, por exemplo, o ministro das Relações Exteriores, o ministro da Educação. Sim. Qual desses vai dar o tom do governo? Vão ser os economistas? Ou será que vão ser os militares? Ou será que vão ser os ideólogos? Ou será que vão ser os políticos? Ou vai ser a família? Quer dizer, é uma incógnita? É uma incógnita, porque esse governo, ele se estrutura desde o começo como uma série de grupos muito distintos entre si. Sim. E esses grupos muito distintos precisam ter algum tipo de coordenação. E até agora, parece que o presidente eleito tem mais o perfil de ficar delegando a cada um deles uma fatia, tipo, vai lá e faz o que você sabe, do que propriamente coordenando esses vários grupos. É por isso que é tão difícil saber o que vem pela frente. Bom, o jogo para valer começa amanhã. Vamos ver o que vem. Tá certo? Vamos ver e torcer para que venha bem, para que dê certo. Eu sempre torço, mas eu sou corintiano e meu time esse ano quase caiu. É bom ter cuidado. Bom, é um resistente e um resiliente. Professor, muito obrigada. Feliz Ano Novo. Obrigado. Não apenas para o professor, para toda a família, mas para todos nós brasileiros. Obrigado, que entramos numa nova fase. Muito obrigada. Obrigado a você. E para você que nos acompanha, feliz Ano Novo.